Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Lucas e vamos dar continuidade à nossa aula sobre genética molecular para chegarmos em biotecnologia. Pessoal, na aula passada a gente falou um pouquinho sobre os ácidos nucleicos, né, no caso do DNA e do RNA. Nessa aula nós vamos falar de alguns processos que eles estão envolvidos. O primeiro deles é a replicação do DNA, também conhecida como duplicação do DNA, certo? Para isso, vamos dar aqui uma revisada na estrutura da molécula de DNA. A gente viu na aula passada que a molécula de DNA ela é formada por duas fitas, né, que ficam enroladas entre elas, e que essas fitas elas estão ligadas umas nas outras por meio das bases nitrogenadas. A gente viu também que o DNA vai ter como bases nitrogenadas a citosina, que vai se ligar sempre à guanina, a adenina, que vai se ligar sempre à timina. Então, a gente viu que o DNA tem 4 bases nitrogenadas diferentes. Citosina, que sempre vai se ligar à guanina, e o inverso, né, guanina-citosina, e a adenina, que sempre vai se ligar à timina, e o inverso, timina sempre se ligando à adenina, tá certo? Então, o processo de duplicação do DNA, também chamado de replicação, pessoal, ele ocorre quando há a abertura dessas duas fitas por meio de uma enzima que é chamada de DNA helicase. Como assim, professor? A gente tem aí a molécula de DNA, né, com essas duas fitas enroladas, então vem a DNA helicase e meio que como uma tesoura, ela vai separar essas duas fitas. Ela vai separar essas duas fitas. Então, gente, pensa aí comigo e observa a imagem. Quando vem essa DNA helicase aqui, ó, e separa essas duas fitas, então a gente tem uma fita que vai para um lado, né, e a gente tem uma fita que vai para o outro. Vocês concordam comigo que essas fitas ficaram aí com as suas bases nitrogenadas disponíveis em aberto? Então, a partir daí, vem uma outra enzima chamada de DNA polimerase, que vai coletar novos nucleotídeos que têm bases nitrogenadas complementares a essas bases que estão aí nas fitas disponíveis, e aí vai encaixando dos dois lados. Então, vem a DNA polimerase aqui, ó, e vai encaixar uma guanina com essa citosina, vem outra DNA polimerase aqui que vai encaixar uma citosina com essa guanina, uma guanina com essa citosina, uma citosina com essa guanina, uma adenina com essa timina, uma timina com essa adenina. Então, no final do processo, gente, nós teremos aí a formação de duas novas moléculas de DNA. E esse processo, gente, ele é chamado de semiconservativo. Por quê, professor? Porque em cada uma dessas moléculas, nós teremos uma fita nova e uma fita velha, tá certo? A fita velha, ela serviu de base para a produção da fita nova, ok? E, pessoal, vocês precisam observar que essas duas moléculas novas, elas são exatamente iguais, certo? E para que serve esse processo, professor? Por que ocorre esse processo? E quando ocorre? Bom, primeira resposta, esse processo ocorre numa fase chamada de intérfase da divisão celular. Então, antes da célula começar a se dividir, ocorre o processo de duplicação do DNA. Que é o que, professor? Consiste em que esse processo? O processo no qual, a partir de uma molécula de DNA, ocorre a produção de duas novas exatamente iguais, idênticas, certo? Então, para que isso ocorre, professor? Para que as informações hereditárias, elas sejam transmitidas às novas células que serão produzidas a partir da divisão celular. Então, na mitose, por exemplo, né, antes da divisão celular, antes da mitose, nessa intérfase tem essa duplicação do DNA, e cada uma dessas moléculas novas aí de DNA, elas irão para uma célula nova que será resultado da mitose, tá certo? Então, basicamente é esse o processo de duplicação do DNA. Então, aqui a gente vê, ó, uma animação. A DNA helicase, a tesoura aí, né, abrindo, separando as fitas, e a DNA polimerase já ao mesmo tempo começando a trazer novos nucleotídeos e ligando aí as bases nitrogenadas que estavam disponíveis. Então, ocorre aí a formação de duas novas fitas a partir das fitas velhas. Então, tem também a ação de uma enzima revisora aí que vai
fazendo a ligação dos nucleotídeos, né, corrigindo o que for necessário. Então, no final do processo, a gente vai ter aí 2 novas moléculas de DNA, através de um processo chamado de semiconservativo, porque a gente vai ter metade da fita, metade da molécula como fita velha e metade da molécula com a fita nova. Tranquilo, né, pessoal? Então, agora a gente vai conhecer o processo chamado de transcrição do DNA. O que seria esse processo, professor? É o processo de produção de uma molécula de RNA a partir de uma molécula de DNA. Então, aqui a gente está vendo, né, a molécula de DNA, que é formada por 2 fitas. Para que aconteça o processo, é bem semelhante lá com o processo de duplicação, pois inicialmente ocorre a abertura da molécula de DNA. Então, ocorre a separação das 2 fitas de DNA, certo? Feito essa separação, o que é que acontece? As bases nitrogenadas, elas vão ficar disponíveis aí, né, para receber novos nucleotídeos. Gente, como nós vamos produzir uma fita de RNA, né, porque o RNA é fita simples, então, somente uma das fitas do DNA é que vai ser utilizada como molde. Então, aqui a gente vai utilizar essa fita de DNA como molde para a produção da fita simples de RNA, tá certo? Gente, lembrando, no DNA, nós temos timina, adenina, citosina e guanina. No RNA, nós temos adenina, uracila, substituindo a timina, guanina e citosina, tá certo? Então, ó, quando o DNA tem timina, vai se ligar a uma adenina, né, para a produção do RNA. Quando no DNA tem adenina, vai se ligar aqui uma uracila, tá certo? Quando se tem citosina no DNA, vai se ligar aí uma guanina. Quando se tem timina no DNA, vai se ligar aí uma adenina. Quando se tem adenina no DNA, vai se ligar aí uma uracila. Bom, professor, no final do processo, o que é que a gente tem? Uma fita de RNA, né, uma molécula de RNA produzida a partir de uma molécula de DNA, de uma das fitas da molécula do DNA. Perfeito, né, pessoal? Tranquilo. Então, aqui eu trago novamente uma animação. Então, ó, primeiro ocorre a abertura aí da molécula de DNA e uma das fitas dessa molécula de DNA vai ser utilizada para a produção da molécula de RNA de fita simples. Então, conforme vai sendo produzido aí esse RNA, a molécula de DNA já vai se fechando. Ok? Pessoal, esse processo ocorre aonde? No núcleo da célula. Após essa produção, o RNA, ó, ele vai lá para o citoplasma da célula, certo? Pessoal, nós temos 3 tipos de RNA. O RNA mensageiro, pessoal, ó, ele tem a mensagem para a síntese de proteínas. E essa mensagem, pessoal, ela é trazida na forma de códigos, na forma de códons, tá certo? Então, o RNA mensageiro, ele tem os códigos, a mensagem para a produção de proteínas. A gente vai ter também o RNA transportador, como o nome está falando, ele tem a função de transportar os aminoácidos para o local da produção de proteína. O que são aminoácidos, professor? São as unidades menores que juntas vão formar as proteínas, ok? E a gente vai ter também o RNA ribossômicos, que faz parte da estrutura dos ribossomos, que é o local onde ocorre a produção de proteínas. Fechado? Então, vamos seguindo. Pessoal, como eu falei para vocês, o RNA mensageiro, ele vai apresentar os códigos, né, os códons para a produção de proteínas, certo? Vai apresentar a mensagem para a produção de proteínas. Então, esses códons, pessoal, eles estão dentro do código genético universal. Todos os seres vivos vão apresentar esses mesmos códons aqui do RNA mensageiro, tá certo? Pessoal, cada códon, ou seja, cada código, ele vai representar um aminoácido. Então, cada códon representa um aminoácido, tá certo? Na verdade, a gente vai ter até mais de um códon, às vezes, para a produção de um mesmo aminoácido. Por exemplo, aqui ó, a gente tem 2 códons para o aminoácido fenilalanina, e aqui a gente tem 4 códons para o aminoácido serina, tá bom?
Professor, explica aí o que são esses códons, o que são essas letras. Pessoal, essas letras aqui representam um trio de bases nitrogenadas do RNA mensageiro. Então, ó, aqui a gente vai ter 3 bases nitrogenadas uracila. Aqui a gente vai ter 2 bases nitrogenadas uracila e uma citosina. Aqui a gente vai ter, deixa eu ver, uma adenina, uma uracila e uma adenina. Aqui a gente vai ter uma adenina, uma uracila e uma guanina. Então, os códons, né, os códigos para a produção de proteínas, eles vão ser responsáveis por um aminoácido, pelos aminoácidos, e eles nada mais são do que um trio de bases nitrogenadas do RNA mensageiro, certo? Então, a gente vai ter aí todos esses códigos que cada um aí, ou mais de um, vai representar um nucleotídeo. Certo? Pessoal, muito importante. Nós vamos ter um códon de iniciação. Para que isso, professor? Esse códon de iniciação, ele é aquele que dá início à produção de proteínas, que é o processo que a gente vai ver já já, certo? Então, metionina é o aminoácido que ele é representado pelo códon AUG, adenina, uracila e guanina, e ele serve para dar início à produção de proteínas. Nós também vamos ter 3 códons de finalização. Como o nome está falando, são os códigos que servem para finalizar o processo de síntese de proteína. Então, é quando a proteína já está completa com seus aminoácidos, chegam esses códons de finalização para finalizar o processo. Tranquilo? Então, vamos seguindo aí. Aqui, pessoal, a gente chega no processo, então, de síntese de proteínas, né? O processo chamado de tradução. Esse processo, pessoal, ele ocorre através dos 3 tipos de RNAs e ele vai ocorrer lá no citoplasma da célula em uma organela chamada de ribossomo, ok? Então, o RNA mensageiro, ele vai apresentar os códigos através dos códons, né? Nesses trios de bases aí nitrogenadas. Então, aqui a gente tem, por exemplo, 9 códons, 9 códigos, ok? Cada código aí representado por 3 bases nitrogenadas. E esses códons, pessoal, eles vão ser decodificados, né? Eles vão ser interpretados. Quem é que interpreta esses códons? O RNA, o anticódon, certo? O anticódon que está presente no RNA transportador. E esse RNA transportador, ele vai trazer os aminoácidos, ele transporta os aminoácidos. Então, repara só, o RNA mensageiro vai apresentar o códon, certo? Que vai ser ligado a ele o anticódon do RNA transportador que traz o aminoácido. Então, eu falei para vocês lá no Código Genético Universal que existe um códon de iniciação do processo de produção de proteína, que é representado pelo aminoácido metionina, se ligando aqui a esse códon, AUG, certo? Então, para começar a proteína, tem-se aqui essa metionina. Depois disso, pessoal, vem um novo RNA transportador com outro aminoácido para dar sequência na produção de proteínas, que vai ser, né, vai se ligar aqui o seu anticódon ao segundo códon do RNA mensageiro, tá bom? Professor, e onde é que está o RNA ribossômico? Na estrutura do ribossomo, na constituição do ribossomo, tá certo? Então, os 3 tipos de RNA fazem parte aí desse processo de tradução. Então, conforme esse ribossomo ele vai passando, né, na fita em cada códon, vai chegando novos RNAs transportadores com o seu aminoácido correspondente ao códon, né, do códon do RNA mensageiro, e aí vai ocorrendo a síntese de proteína, tá certo? Esse é o processo de tradução. Vamos ver a animação? Então, ó, no processo de transcrição, há a produção do RNA, certo? Lá no núcleo da célula, então, vai se produzindo aí o RNA. Esse RNA, ele vai lá para o citoplasma da célula, e ele vai se diferenciar em 3, o RNA mensageiro, o transportador e o ribossomo. Certo? E esses 3 aí vão participar, então, do processo chamado de síntese de proteína, ó. Então, produziu, vamos lá para a célula, para o citoplasma da célula. Então, aí, ó, vem o RNA transportador, trazendo os aminoácidos, né, conforme os códons. Então,
esse ribossomo vai passando aí entre os códons do RNA mensageiro e o RNA transportador vai trazendo aí os aminoácidos. Então, esses aminoácidos eles vão sendo ligados uns aos outros e aí ocorre a síntese de proteína. Porque a proteína, pessoal, nada mais é do que uma corrente aí formada por vários aminoácidos. Tranquilo, né, pessoal? Então, essa é a síntese de proteínas. Resumindo, professor, resume aí para mim. Lá no DNA vai ocorrer, né, melhor, lá no núcleo da célula vai ocorrer o processo de transcrição, que é a produção de uma fita de RNA a partir de uma das fitas da molécula de DNA, lá no núcleo, né? Então, depois que ocorre a produção desse RNA, ele vai lá para o citoplasma da célula. Lá no citoplasma, ele vai ser utilizado de 3 maneiras: na forma de RNA mensageiro, que vai apresentar aí os códigos, né, a informação para a produção de proteína; na forma de RNA transportador, que vai ser o RNA responsável pelo transporte dos aminoácidos, que vai constituir a proteína; e na forma da constituição do ribossomo, que está aqui em cinza, talvez não dê para vocês verem direito. Então, vai ter aqui RNA ribossômico no ribossomo. Então, conforme ocorre o processo aí, né, vamos ter aí a produção de proteínas lá no citoplasma, tá certo? Mais uma imagem aqui para vocês. Olha só, pessoal, é importante dizer para vocês que cada partezinha do DNA é chamada de gene. Então, cada gene do DNA, ele vai ser responsável pela produção de uma proteína, certo? Porque tudo começa lá no DNA, como vocês viram, né? Então, vamos lá, a gente quer produzir uma determinada proteína lá do gene 1. Então, o gene 1, ele quer produzir a proteína, a melanina, por exemplo, que está presente aí, que dá a coloração da nossa pele mais escura, certo? Então, esse gene aí do DNA, ele vai ser aberto. Quando ele abrir, uma das fitas do DNA vai ser exposta, né? E aí vai ocorrer, então, a transcrição, a formação, a produção de um RNA mensageiro. Então, a partir dessa fita aqui do DNA, desse gene 1, ocorre a síntese de um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro vai apresentar os códons, né, através dos trios de bases nitrogenadas, para a produção da proteína através dos aminoácidos. Então, de acordo com cada códon, vai ocorrer, então, a ligação dos aminoácidos e aí, assim, a produção da proteína, tá certo? Então, fica aí a atividade 2, para vocês fazerem um resumo aí no caderno de vocês, a caracterização de cada um desses processos, para que vocês consigam assimilar o conteúdo melhor, tá certo? Então, grande abraço do professor Lucas e até a próxima aula.